Olá, o programa Destaque Portuário está no ar. Nós estamos aqui diretamente da Capitania dos Portos de São Paulo, onde nós vamos entrevistar o capitão de mar e guerra, comandante Ricardo Fernandes Gomes. Para nós é um privilégio estarmos aqui. Você confere no Destaque Portuário as atribuições da Marinha do Brasil. Hoje vamos falar de calado, vamos falar de praticagem, vamos falar de autoridade portuária. Você confere com a gente uma entrevista muito boa que nós vamos fazer com o capitão dos portos e já queremos agradecer por toda a equipe, por toda a assessoria de comunicação aqui da Marinha que nos atendeu, que nos recepcionou e com certeza será um programa muito especial. É um prazer estar aqui ao lado do capitão dos portos, Ricardo Fernandes Gomes, à frente da Capitania dos Portos desde janeiro de 2014. Ele atua há 30 anos na Marinha, casado com Isabel, pai de 2 filhos, Guilherme e Gabriel. Ele é formado em bacharel em Ciências do Mar pela Escola Naval, possui curso de aperfeiçoamento de armamento para oficiais, curso de Estado-Maior para oficiais intermediários da Escola de Guerra Naval, MBA em Gestão Empresarial e curso de Comando e Estado-Maior da Escola de Guerra Naval da Armada Argentina. Capitão, obrigado por participar do programa Destaque Portuário. Como já uma primeira pergunta, quais são as atribuições hoje da Marinha no contexto de porto? A Marinha, ela exerce o papel de autoridade marítima, né? Na verdade, o comandante da Marinha é a autoridade marítima no Brasil. Isso aí por força de lei. E a autoridade marítima é a grande responsável por 3 pilares básicos das suas atividades, que é a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e a prevenção da poluição hídrica. E a partir disso, a Marinha ela possui uma rede de capitanias, delegacias e agências por todo o território nacional que permitem o cumprimento da legislação e a fiscalização. Agora, comandante, falar um pouquinho da sua, antes da gente avançar um pouco para as atribuições da Marinha, vamos falar um pouco aqui da Capitania dos Portos aqui de Santos, falar um pouco do seu desenvolvimento, da sua carreira na Marinha do Brasil. O senhor iniciou como guarda-marinha, passou para segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão-tenente em 96, capitão de corveta em 2002, em 2008 foi designado capitão de fragata, depois teve um grande desafio em uma missão de paz da ONU, e agora 2013, 25 de dezembro de 2013, no Natal do ano passado, né, o senhor foi designado capitão de mar e guerra, assumindo o comando da Capitania dos Portos de São Paulo em janeiro de 2014. Fala um pouco para a gente desse desenvolvimento da carreira, como é que o senhor entrou na Marinha, como é que é a sua carreira como homem, né, desenvolvendo essas atividades? Eu entrei na Marinha por força de uma situação do Rio de Janeiro, que é bem peculiar, que é o oferecimento das vagas da Escola Naval, do Colégio Naval. E ao longo da minha carreira eu sempre tive essa vocação para o mar e assim eu procurei o Corpo da Armada, que é o corpo especializado a trabalhar em navios da nossa esquadra ou em navios distritais. E eu tive uma carreira bastante intensa dentro das fragatas classe Niterói, que são navios escolta, navios aí que hoje ainda se mostram os navios mais modernos que a nossa Marinha tem, mas também tive a oportunidade de sair um pouco do âmbito da esquadra, exercendo atividade de comando em navio patrulha em Natal e também exercendo atividades na ocasião no comando da Amazônia Ocidental, que hoje é o comando do 9º Distrito Naval, que é na área da Amazônia. Então foi uma experiência bastante gratificante também conhecer aquela porção do Brasil. E a Marinha também me proporcionou algumas atividades aí em outras regiões do planeta, como esse curso que eu realizei, fiquei 1 ano de curso junto à Marinha Argentina, foi uma oportunidade de crescimento pessoal também, profissional muito grande, fazer essa maior interação entre a Marinha do Brasil e a Marinha Argentina, conhecer como eles pensam, é uma outra visão, né, que contribuiu muito também para a minha formação pessoal e profissional. E posteriormente veio um grande desafio profissional que foi o comando da Fragata União, na primeira missão de paz que um navio da Marinha do Brasil estava participando, foi em 2011, quando eu tive a oportunidade de comandar um navio de novembro de 2011 até julho de 2012, uma missão de paz no Líbano, né, juntamente aí com uma força-tarefa que contava com 8 navios da Marinha da Alemanha, da Turquia, Bangladesh, Indonésia, Grécia, comandado por um almirante brasileiro. Na ocasião fui comandado pelo almirante Caroli e pelo almirante Zammit. Foi um período assim, bastante difícil, bastante intenso profissionalmente. Fala um pouco sobre o desafio de assumir o comando da capitania aqui em Santos, onde é o maior porto da América Latina. Como é que foi quando o senhor chegou aqui? Qual foi o seu maior desafio? Como é que tem sido desenvolvida essa atividade, essa atribuição?
A capitania ela exerce, ela tem duas vertentes assim bastante interessantes, que é uma parte de ensino profissional marítimo, né? Que nós temos um departamento aqui que vai tratar desses assuntos relacionados à formação principalmente do aquaviário e, de certa forma indireta, formação e qualificação do portuário, né? Que nós temos nossas responsabilidades nisso também. Uma outra área que vai tratar da segurança do tráfego aquaviário. Aí teria uma interação nossa maior com as embarcações de esporte e recreio, que também seria a habilitação, documentação dessas embarcações e fiscalização dessas embarcações, e também as atividades relacionadas ao porto em si. Aí essa atividade mais intensa com a autoridade portuária, terminais, empresas e agências de navegação. Então ela vai se fazer nessa mescla de atividade. Só que aqui em Santos, realmente, tudo isso é muito intenso. O maior porto da América Latina, o maior número de embarcações de esporte e recreio inscritas no Brasil, que nós já temos mais de 90 mil embarcações inscritas de esporte e recreio, né? Mais de 20 mil motos aquáticas, uma demanda muito grande da sociedade em querer se legalizar, em querer apresentar essas demandas para a Marinha. Então, é uma atividade muito intensa nesse sentido. Né? E, além do que, algumas atividades do Porto que impactam diretamente o Brasil como um todo. Né? A gente tem participado de forma muito ativa na tentativa de condução, né, de superar as dificuldades aqui, principalmente nessa questão de calado, né, e navegação aqui na área do Porto de Santos, que isso aí afeta todos os terminais, afeta todos os armadores como um todo, e acaba repercutindo aí, tendo custos para o Brasil como um todo. Quando eu cheguei aqui eu não tinha muita... A verdade é essa, a gente tem uma ideia, mas o dia a dia, ele que vai se tornando bastante desafiador. A gente tem trabalhado bastante para superar isso tudo. Tanto o calado quanto a dragagem, as empresas de dragagem que devem seguir as regras de segurança estabelecidas pela autoridade marítima, né? Quanto também a delimitação do calado. Como é que hoje essa atribuição, principalmente aqui no Porto de Santos, como é que está funcionando hoje esse mapeamento? Houve recentemente, agora num evento recente da semana passada, a informação de que no ano que vem uma nova contratação que vai tentar atingir 15.4, 15.7 o calado. Como é que está hoje, na sua visão, esse trabalho de aprofundamento do canal do Porto de Santos? Nós tivemos aqui uma história recente, já demonstra que houve o aprofundamento, né, a busca do que seria 15 metros. Né, e deveria ocorrer na ocasião também uma questão de manutenção. Então, por questões diversas, a gente houve acontecendo dificuldades que levaram a assoreamentos pontuais em determinados pontos aqui do canal de navegação, que resultaram após uma análise bastante técnica, realizada pela capitania, junto com a assessoria da praticagem e com a autoridade portuária, a CODESP, que em cada caso, a gente faz a análise dessa batimetria para ver realmente as medidas que devem ser tomadas. Então, nós assessoramos nesse ponto, fazemos essa reunião, assessoramos a autoridade portuária, né, para que a gente permita que os navios tenham segurança. Né, uma segurança não só na navegação, desde o trecho 1 até o trecho 4, assim como na parte de berços e acesso aos berços. A gente tem feito bastante reuniões para que a gente possa estar sempre afinado. Isso aí até o momento tem sido realizado assim, de forma bastante transparente, né, de forma que todos os participantes, todos aqueles que queiram, que achem que têm algum interesse, eles podem participar dessa discussão também. E a relação tem sido muito boa, não tenho tido problema. Agora, há de se entender que os critérios, eles são critérios técnicos. Né? Existem acordos ratificados pelo Brasil internacionalmente que devem garantir que se ofereça uma área de navegação segura aos navios que vêm do mundo afora. A própria semana passada foi realizado na USP um simpósio para tratar do novo PIANC. O PIANC é a publicação que ela é basilar para o estabelecimento até a internalização do Brasil de uma ABNT, uma norma técnica da ABNT, que ela vai estabelecer esses parâmetros todos, de qual a profundidade que eu devo ter para atingir um determinado calado,
a geometria do canal, a curva do canal, o balizamento, tudo isso é estabelecido de acordo com critérios técnicos bastante estudados e discutidos a nível nacional e depois são implementados regionalmente. A gente visualiza que aqui o Porto, né, tem sido apontado já como um grande desafio o gerenciamento dessa dragagem para a manutenção desse calado. Nesse momento destaco aí a preocupação que tem sido apresentada no próprio CAP, né, no próprio Conselho, que por iniciativa dos próprios operadores ocorreu a criação de um comitê, um grupo de trabalho para estudar esse problema da dragagem e da manutenção do calado e apresentar as necessidades do Porto de Santos. Ela venha, através do CAP, assessorar a CODESP, né, no seu aconselhamento hoje previsto conforme a legislação, que possa esse pleito ser levado à CEP numa demanda de recursos. A necessidade de material a ser dragado do porto com aprofundamento é maior do que historicamente acontecia, que eram 3 milhões de metros cúbicos, passaram a ser 6 milhões de metros cúbicos. Isso aí tem que ser realmente bastante coordenado e essa previsão de contratação de dragagem, a previsão de emprego de recursos, ela tem sido bastante analisada, sob o meu ponto de vista, pela CODESP. E nós estamos aqui, de certa forma, para oferecer aquela garantia que o critério técnico está sendo obedecido. Hoje, pela própria nova lei dos portos, a gente falava isso um pouco antes da entrevista, houve essa alteração de responsabilidade, né? Sim. A autoridade marítima ela é entendida como uma coordenadora das atividades da autoridade Sim. portuária, né? Ele cita que a responsabilidade do estabelecimento do calado operacional é da autoridade portuária sob coordenação da autoridade marítima. Então, nesse momento, o que nós temos realizado com essa coordenação? Sempre que há necessidade de se estudar um calado em determinado trecho, ou trecho 1, que nós tratamos bastante, ou trecho 4, e agora recentemente uma análise do trecho 2 e 3, a capitania ela tem a iniciativa de convocar uma reunião com os envolvidos para que a gente faça de maneira clara, transparente com todos presentes, para que a gente possa definir esses parâmetros a serem obedecidos. Não só os parâmetros, como apontar também nesse estudo, é bastante interessante que hoje existe a identificação perfeita dos pontos a serem atuados emergencialmente. Então, a contratação que tem sido buscada pela CODESP para suprir o contrato que ainda será assinado pela CEP, né, espero que seja no futuro próximo, a CODESP está tomando as providências para que, emergencialmente, nos pontos já localizados e identificados como prioritários, que aconteça uma atuação que possam vir até a permitir um aumento de calado, né, só por uma remoção de determinado assoreamento em um ponto. É possível isso, né? Hoje, as batimetrias que foram realizadas recentemente, elas já apontam esses pontos. Ora, é claro que há a necessidade do devido processo licitatório, a contratação, que o administrador público no Brasil ele está sujeito ao cumprimento desse rito. Por mais que saibamos e entendamos que exista uma certa urgência em relação a isso, o administrador público ele está, por uma decisão do país que o impôs assim essa legislação, ele tem que cumprir esse rito. Claro, bacana. No próximo bloco nós vamos falar um pouquinho sobre praticagem, habilitação, como é que funciona o serviço de praticagem, fiscalização pela própria autoridade marítima. Você não sai daí, voltamos já. Comandante, como é que é a participação da Marinha na habilitação dos práticos e no serviço de praticagem, na própria fiscalização? A atividade da praticagem ela é normatizada, né, por uma publicação da Marinha, que ela estabelece os parâmetros de funcionamento da praticagem. Atualmente existe aqui no Porto de Santos, como em outros portos também, já um estágio de qualificação de novos praticantes de prático. Esse estágio ele termina em 15 meses, é normalmente conduzido em 15 meses. Ele é conduzido com base no programa de qualificação estabelecido pela Capitania dos Portos, né, com a assessoria da praticagem também, que a gente coloca ali ponto a ponto que deve ser feito pelo praticante prático para que ele possa receber ao final desses 15 meses, né, a sua certificação como prático.
Mas especificamente no Porto de Santos, por ser um porto, são aí 12, 13 quilômetros de porto, e a zona de praticagem ela cobrir também a área do Porto de São Sebastião, que temos aí o terminal da Petrobras, que ali é um terminal que envolve navios muito grandes, com uma característica de operação bastante específica, com presença de forte corrente. Esse período de qualificação, diria assim, ele é estendido mesmo depois do término do estágio, já na condição de prático. O prático, ao receber, ele deve estar acontecendo em junho, por aí ano que vem, junho e julho. Esses praticantes vêm quando se tornarem práticos, são 10 que estão realizando esse estágio, eles passam a continuar essa qualificação ainda, baseado em marcação de navios, cumprimento de navios, para que eles possam gradativamente ir exercendo essa função, que ao final de 48 meses, né, ao todo, aí ele será considerado aí um prático em condições de exercer atividade em todos os terminais da área do Porto de Santos e inclusive também em São Sebastião. Né. Isso é uma preocupação que tem. Esse trabalho a capitania ela conta bastante com o apoio da própria praticagem, que aqui em Santos, eu diria que por uma sorte da capitania, acaba sendo que, por termos só uma empresa, né, os práticos todos congregados em uma empresa, esse diálogo tem sido bastante fácil e o resultado dessa relação tem sido bastante profícuo também. Os resultados eles têm alcançado sempre aí a melhoria da segurança da navegação e a própria estrutura que a praticagem de Santos ela possui, ela agrega muito valor a esse trabalho todo. Uma das atribuições da própria autoridade marítima é a coordenação e ministração de cursos do ensino profissional marítimo, né? Como é que é desenvolvido isso hoje na região? Sim, o ensino profissional marítimo ele tem uma vertente de aquaviários e uma vertente de portuários. A responsabilidade direta da capitania seria a execução de cursos para aquaviários, né? Cursos voltados mais para os primeiros níveis da carreira, né? Onde nós temos o curso de formação para ou marinheiro auxiliar ou para moço, né? Moços convés ou máquinas, são cursos feitos aqui através de um exame. Esse ano nós temos uma turma. Esse curso tem uma parte teórica realizada na capitania e uma parte de um período embarcado, né? Um período de instrução no mar, seria como um estágio também em empresas. E recentemente eu fiz uma reunião de coordenação com algumas empresas para estimulá-los a oferecerem essa facilidade da realização do estágio. A gente considera que seja bastante proveitoso para todas as empresas na região. A maior facilidade, a melhor qualidade de estágio embarcado, um período de instrução no mar bem conduzido, ele vai ter uma mão de obra melhor qualificada para a sua própria empresa. É um ganho que às vezes não se tem imediatamente, mas a gente acredita que a médio e longo prazo é bastante proveitoso para a região. Então, terminando essa parte aqui de aquaviário, passando já agora para de portuários, nós acabamos hoje exercendo nós somos executores, né, de contratação de cursos demandados pelo órgão. O órgão gestor de mão de obra, ele apresenta para a Marinha, para o trâmite dessa demanda oficialmente, para a diretoria de Portos e Costas, e essa demanda ela é oficializada pelo PREPOM, né? Um programa de ensino que estabelece ali um número de vagas para cada curso, tanto curso de formação ou de qualificação dos portuários, né? A capitania ela realizou já esse ano 2 licitações, 2 pregões, um para essa parte de cursos, que foram licitados em cerca de 222 cursos, né? Dariam em torno de 6.000 vagas. E a partir desse momento que eu licito, eu contrato uma empresa para oferecer esse curso, o OGMO ele apresenta o trabalhador para realizar o curso, a qualificação. A gente tem tentado fazer um entendimento grande aí com o OGMO para que a gente realmente consiga aproveitar bem esses recursos que estão sendo disponibilizados. Há uma facilidade que é oferecida aí para o trabalhador portuário para que ele seja qualificado. E temos também esse ano, agora, na última sexta-feira, um outro pregão para banca examinadoras, que seria uma
é um processo que, para aquele trabalhador que realizou a sua qualificação e formação em uma situação já não certificada pela Marinha inicialmente, né, ele vai permitir, essa banca examinadora vai permitir que o trabalhador, um operador de guindaste, um operador de empilhadeira, né, nas diversas profissões, que ele venha a ser reconhecido, né, por essa banca examinadora como qualificado para trabalhar no porto. Então vai ser um processo assim, bastante interessante, que vai permitir trazer aí uma gama bastante grande de trabalhadores e essa certificação para estar dentro do previsto para poder trabalhar no porto. Aqui a instauração de inquéritos, a condução de inquéritos administrativos aí é feita por aqui? Feito por aqui também, isso. Tá. E a habilitação de amadores, inscrição de embarcações, a documentação toda, essa parte a ser encaminhada para o Tribunal Marítimo, dependendo da arqueação da embarcação, o tamanho da embarcação, aí já fica aqui no CAS. Bacana. Fala um pouco sobre esses fatos de acidentes da navegação, né, que é conduzidos, que é onde tem o motivo da instauração desses inquéritos administrativos pela capitania. O que a Marinha está de olho? Qual é o tipo de fato, qual é o tipo de acidente da navegação marítima que pode ocasionar a intervenção direta no inquérito administrativo da Marinha? Isso aí, existe uma lei que prevê cada caso, né, que taxativamente ele fala assim, nessa situação você tem que realizar esse inquérito. No caso assim, ocorreu uma morte. Então, é obrigatório você realizar um inquérito. Porque daí fica mais claro você evidenciar o que é um acidente. Agora, um fato, a lei permite que qualquer situação um tanto estranha, por uma decisão do capitão dos portos, ele ache interessante averiguar, nós podemos abrir esse inquérito também para averiguar aquele fato, que não se chegou a se formar um acidente, mas é uma situação, pode ter sido uma situação de risco, que tem que ser investigada. Ao final desse inquérito, o resultado dele é encaminhado para o Tribunal Marítimo, onde ali vai ser tentar apurar as responsabilidades desse acidente ou desse fato da navegação. O que eu tenho observado aqui, eu diria assim, o que me preocupa mais é essa quantidade de acidentes que a gente acaba tendo na região, nas embarcações de esporte e recreio. E boa parte desses acidentes é causado por pessoas que às vezes não são da Baixada Santista. A gente tem verificado assim principalmente os acidentes fatais que nós já tivemos esse ano, normalmente desenvolveram pessoas que não são daqui. A gente acredita que a falta de familiaridade, às vezes, de uma pessoa que vem de fora, que não está nesse âmbito aqui da Baixada, assim como, de repente, essa pessoa ela não está num contato diário, por exemplo, com a imprensa local. Todas as atividades da capitania, ou acidentes, ou essa relação do santista, do morador dos municípios vizinhos, ela se torna mais evidente esse esforço da capitania no intuito da segurança da navegação. Então, às vezes o cidadão ele vem de outro município, vem da área mais exterior, quando chega na área aqui da Baixada, quer fazer o uso de uma moto aquática, quer fazer o uso de uma lancha, e o que a gente verifica é que normalmente ele incorre em imprudência, né, por um excesso de velocidade, ou uma negligência, de repente, de alguma maneira. Isso aí o inquérito ele vai apontar. Né? A responsabilidade final do inquérito ela aponta se houve negligência, imprudência ou imperícia. Né? Então, o alerta que a gente tem, nós vamos fazer novamente ao final do ano, quando começa a crescer a atividade novamente de esporte e recreio, campanhas orientadoras e uma ação de fiscalização muito intensa. Né? Aqui, felizmente, a capitania e o comando 8º Distrito, ele tem feito assim de forma bastante intensa parcerias com as prefeituras locais. Tem ajudado bastante as atividades da capitania. Hoje nós temos aí em todos os municípios aqui lindeiros convênios assinados que cada prefeitura é um caso, mas normalmente com guardas municipais, né, que vão envolver guardas municipais dos municípios, um auxílio a esse trabalho da Marinha. A partir de um plano de gerenciamento costeiro das prefeituras, são delimitadas áreas de entrada e saída de embarcações, o trânsito dessas embarcações próximas à areia, que elas vão facilitar
tanto a divisão entre banhistas e embarcações, né? Vai ficar uma forma assim, bastante orientadora do que isso acontece, como também permite que as prefeituras elas subsidiem a capitania em termos de notificações de infrações constatadas ali. Então isso aí é uma parceria bastante grande, a gente destaca aí tanto aqui na área de Santos quanto Praia Grande, São Vicente e Bertioga, estavam trabalhando de forma bastante intensa com a capitania, e agora recentemente nós assinamos um convênio também com a Prefeitura do Guarujá e já estão planejando a qualificação do pessoal da Prefeitura do Guarujá. A gente sabe que é um município muito, muito importante aqui sob esse ponto de vista da embarcação de esporte e recreio, tanto pela quantidade de marinas presentes, quanto a quantidade de embarcações que acabam frequentando as praias do Guarujá. Aí a gente tem verificado que alguns acidentes têm ocorrido aí nessa área e a gente acredita que esse trabalho vai resultar aí numa maior segurança para o tráfego aquaviário e também para os banhistas que frequentam as praias. Mais uma vez, para o senhor receber a nossa equipe aqui na Capitania dos Portos. E antes de encerrarmos o programa, nosso tempo está esgotando, mas queria falar um pouquinho sobre a SOAMAR, que é a Sociedade Amigos da Marinha. Como é que funciona essa atividade hoje aqui? A cidade de Santos ela ofereceu de forma pioneira, né, já nos idos de 1970, a criação dessa Sociedade Amigos da Marinha. Ela congrega pessoas que têm alguma afinidade com a Marinha de alguma maneira e que têm demonstrado esse amor às coisas do mar, né, que se preocupam no desenvolvimento da mentalidade marítima, né, que têm se demonstrado, né, parceiras nesse trabalho que a Marinha desenvolve. Tanto, né, todas essas atividades que a gente tem comentado. Né, e porque a gente acredita que a atuação da Marinha por si só, como instituição, ela tem limitações. E com a presença dessa Sociedade Amigos da Marinha, composta por membros da sociedade local, que tem seus familiares, amigos, empresas, etc., eles são elementos multiplicadores dessa mentalidade. Eles são pessoas que têm contato direto com a capitania, né? A gente está sempre tendo a oportunidade de expressar para eles as nossas preocupações, os nossos anseios em termos de melhoria. E eles, de uma forma indireta ou não, eles atuam dentro, permeiam a sociedade, permitindo que essas nossas ideias elas sejam melhor divulgadas. A Marinha ela recebe esse apoio da Sociedade Amigos da Marinha de forma bastante espontânea e a gente fica muito satisfeito de saber que aqui em Santos ela existe, ela é atuante e ela tem ajudado bastante o nosso trabalho. Bacana, bacana. Isso aí, a Marinha do Brasil como destaque portuário dessa semana. Mais uma vez, comandante, obrigado pela participação aqui no nosso programa no Destaque Portuário. Você confere essa entrevista na íntegra a partir de amanhã através do destaqueportuario.com.br. Também logo mais a partir de 1º de setembro nós vamos inaugurar o nosso portal destaqueportuario.com.br com várias dicas, notícias, alguns guias de serviço. Você confere com a gente também através do nosso site, clica lá que você vai encontrar aí novidades voltadas para o lado da atividade portuária. E fica aqui meu compromisso, comandante, de nós acompanharmos a Sociedade Amigos da Marinha através do Destaque Portuário, acompanharmos toda a atividade da Marinha, que a gente sabe o quanto é importante, né, como autoridade marítima, quanto é importante como Forças Armadas para realmente o desenvolvimento de uma excelente exploração dos portos aqui no Brasil. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Muito obrigado, Daniel. Obrigado, até o próximo domingo. Boa semana para vocês.